Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, começado de uma forma totalmente diferente do habitual, não vou falar de nenhuma criatura, monstro ou algo do tipo, mas sim, vou fazer uma review de um filme, explicando a trama e dando meu veredicto. Esse em questão, eu consegui ver essa semana, e devo dizer que, embora eu tenha conhecido apenas a história pelos filmes de Peter Jackson, O Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirrim, é um filme interessante. Apesar de muitos terem criticado esse filme, a maioria, muito negativamente, eu acho que muitas das críticas são meio pesadas, pois há algumas cenas que são muito boas. Mas, do que se trata a história do filme? Bem, a seguir, verão um breve resumo. Mas já adianto o aviso de spoiler, caso vocês, caros espectadores, não tenham visto o filme. Mas antes de continuar, peço que deixem seu like, comenta sua opinião para que assim, esse vídeo tenha um grande alcance, e o YouTube possa recomendar meu conteúdo para muitas outras pessoas. Bom, como eu disse antes, essa semana eu consegui ver ao filme O Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirrim. E devo dizer que nunca tinha visto a sala de cinema tão lotada. Narrada por Elwin, o filme se passa 260 anos antes de Bilbo Bolseiro encontrar o Anel, e nessa breve introdução, somos apresentados a nossa protagonista. Era, uma jovem de espírito livre e aventureiro, é vista cavalgando por vastas planícies, com o objetivo, alimentar uma das grandes águias. Além disso, era também a filha de Helm Mão de Martelo, o nono rei de Rohan. Aqui, temos a família inteira do rei Helm. Aqui está Era. Esse é Halete, o primogênito de Helm. E esse é Rama. Eventualmente, numa reunião entre os líderes de Rohan, Helm recebe uma visita inesperada. Freka, senhor das terras de Edoan, que alegava ser o legítimo senhor de Rohan, apareceu com uma proposta: casar seu filho Wolf com Era, para assim, unir ambas as famílias. Mas Helm rapidamente o cala, dizendo que Freka nunca buscou uma aliança, e sim o trono. Freka se enfureceu, e ambos os senhores decidiram resolver isso em um duelo. Freka deu o primeiro soco, mas Helm deu-lhe outro tão forte que foi capaz de matar Freka. Wolf jura vingança, mas Helm também o cala, e diz que agora, sua família é inimiga de Rohan, e o expulsa dali. Temos um salto de 4 anos, e Era, acompanhada de seu primo, descobre que os animais estão sendo mortos de uma forma brutal. Antes que pudesse investigar mais, um olifante furioso aparece e começa a destruir tudo em seu caminho. Era consegue chamar a atenção do animal soprando uma trompa, e atraindo o olifante para um pântano, onde ele é devorado por um kraken. Eu sei que essa coisa tem um nome específico, mas para mim é um kraken. Essa cena me deixou surpreso que o bicho conseguiu engolir o olifante numa boa. Era é capturada e levada para o vilão do filme. Wolf, o filho de Freka, que parece muito o Jon Snow. Wolf revela que por conta da morte de seu pai, ele pretende destruir a linhagem de Helm. Era até tenta apelar para o lado bom de Wolf, dizendo que o garoto que ela conhecia jamais faria aquilo, mas Wolf responde que aquele garoto morreu há muito tempo. Era é resgatada e seu pai prepara o exército para a guerra, temendo um massacre. Era decide retirar seu povo da cidade e levá-los para o Forte da Trombeta. Infelizmente, Halete é morto e Helm fica gravemente ferido. Ele e sua filha decidem fugir para o forte, mas Rama ficou para trás para tentar ganhar algum tempo. Mas infelizmente, acaba sendo executado por Wolf, na frente de Helm e Era. Mesmo sabendo do inverno e que seu povo passaria dificuldades, Wolf não quis parar, e montou um cerco na fortaleza. A esperança parecia tê-los abandonado, com seus irmãos mortos, seu pai gravemente ferido. Era sentia que não havia mais o que fazer, mas ela não desistiria, e começa a pensar o que fazer.
Em paralelo a isso, uma figura misteriosa começou a massacrar os inimigos, todas as noites. Muitos diziam que era o espírito de Helm Mão de Martelo, ao mesmo tempo que Hera descobre que seu pai sumiu. Ela encontra uma passagem, que a leva por um caminho que dá na parte de fora da fortaleza. Lá, ela encontra 2 orcs que estavam pilhando algumas joias, entre elas, um anel. Na hora eu pensei, esse é o precioso? Tentando escapar, os orcs sentiram o cheiro de Hera, e um gigantesco orc a agarrou, mas bem na hora, seu pai aparece e mata os 2 orcs menores, e luta contra o grandão. Helm sai vitorioso, e volta com sua filha para a fortaleza. No momento em que o Wolf e seus lacaios estão na sua cola, os soldados abrem os portões, mas só Hera consegue entrar. Seu pai fica, e luta contra os soldados no meio da intensa nevasca. Ao fim da batalha, e do inverno, vimos que Helm mais uma vez foi vitorioso. Todavia, ele não saiu vivo. Helm, Mão de Martelo, lutou até o fim, defendendo seu povo como um verdadeiro líder deve fazer, na morte como foi em vida, honrado. Agora, Hera, a última filha de Helm, decide que vai acabar com essa guerra de uma vez por todas. Ela decide pedir ajuda de seu primo de um jeito bastante diferente. Ela escala uma montanha de gelo, e lá, ela encontra o ninho de uma grande águia. Hera consegue se comunicar com a ave, que envia um pacote para seu primo. A noite cai, e o Wolf prepara uma última investida, uma torre de cerco que forma uma gigantesca ponte. Apesar de seus homens pedirem para parar com esse cerco, Wolf, obcecado com essa vingança sem sentido, decide continuar. Ele avança sobre a ponte, mas no meio do caminho, ele vê Hera, vestida de noiva, portando uma espada, decide desafiar o Wolf em um combate justo. A batalha é acirrada, mas Hera sai vitoriosa. Apesar de ter dado sua palavra, Wolf se mostrou um covarde, e tenta matar Hera, mas graças aos esforços de seu povo, e o auxílio de Frelaf, os homens de Wolf bateram em retirada, a torre de cerco foi destruída, e o Wolf foi morto. Hera disse que, em homenagem a seu pai, a fortaleza, outrora chamada de o Forte da Trombeta, agora passará a ser conhecida como o Abismo de Helm. No fim, Frelaf se torna o 10º rei de Roran, e nesse momento eles nomeiam um mago como guardião de Isengard. Saruman, o Branco. Hera disse que iria se encontrar com um mago, para conversarem sobre as joias e anéis que estavam com os orcs. Um mago que é conhecido por muitos nomes, mas na língua comum, seu nome é Ao meu ver, a trama de O Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirrim, é basicamente focada na história de Helm Mão de Martelo, e principalmente de como o Abismo de Helm ganhou esse nome. Eu não achei a história tão ruim como estão dizendo. Os personagens não são entediantes, mas acho que alguns poderiam ter sido mais explorados. Essa personagem que na história, de ser a última de um clã de mulheres guerreiras, ela serviu bem como escudeira de Hera, mas acho que seria bom vê-la mais em ação no campo de batalha. O antagonista, Wolf, deu para ver que ele estava obcecado em buscar vingança pela morte do pai, mas essa obsessão não só prejudicou-se no final, mas sim seu povo, que diziam que não tinham recursos para sobreviverem ao rigoroso inverno que se seguiu. Dele, eu só consegui sentir pena. Agora para nossa protagonista, Hera. Eu já ouvi alguns criticando a obra por conta dela, chamando-a de Segunda Galadriel, dizendo que o filme é lacração, não é signo de Senhor dos Anéis, e muitas outras asneiras, sem eiras nem beiras. Mas sinceramente, eu gostei que a protagonista foi a filha de Helm que na obra nem tem nome. Sério, se você pesquisar por Helm Mão de Martelo, e ver sobre seus filhos, você verá que além dos filhos homens, a única filha de Helm não tem um nome próprio. Apesar dela ter, entre aspas, o nome de uma deusa grega, que eu particularmente não sou muito fã, Hera provou ser uma guerreira digna de seu nome, e digna de sua linhagem. Minha conclusão.
O filme é bem envolvente. O fato de ser uma trama que se passa centenas de anos antes da história já conhecida foi uma boa ideia, e o fato de ser um filme anime tornou as cenas literalmente mágicas, uma beleza inigualável. Se você ainda não viu esse filme, assista. Se você é fã de filmes de fantasia, aventura e de animações japonesas, O Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirrim, vale muito a pena.